Olá, meus amigos. Está começando mais um programa da série da Comissão de Igualdade Étnico-Racial, nesse mês da consciência negra. Hoje nós vamos conhecer o trabalho desenvolvido por empresários, enfim, gestores de grandes empresas no Brasil e também no mundo que estão atuando para reduzir as desigualdades no mercado de trabalho, no mundo corporativo. O nosso entrevistado de hoje é do Rio de Janeiro. Ele é carioca, do Rio de Janeiro, mas mora atualmente na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Gilberto Costa, muito obrigado por ter vindo. É um prazer conversar com você. Daqui a pouco eu vou dar todos os detalhes da atividade que o Gilberto vai realizar em São Paulo nos próximos dias 29 e 30. Tudo bem, Gilberto? Muito obrigado. Tudo bem, Paulo. Marcos, perdão. Obrigado a você. Obrigado ao tudo Luiz. A mesma coisa. Obrigado a você e o Luiz, e obrigado à ABI por terem me convidado para esse momento aqui. Ok. O Gilberto Costa é Head Private Equity do JP Morgan para a América Latina. Ele atualmente mora na Pensilvânia e também é diretor executivo da Associação de Promoção e Equidade Racial, iniciativa que propõe a criação de um protocolo ESG-racial para o setor corporativo brasileiro. Como eu falei, o Gilberto é do Rio, né? É da Baixada Fluminense. Olha só, torcedor do Vasco, o cara é antenado, e também torcedor da escola de samba de Caxias, né? Agora esqueci o nome da escola, Gilberto. A gente falou a Grande Rio. A Grande Rio. Grande Rio. Torcedor da Grande Rio, vascaíno, entendeu? Resiliente, estamos aqui. Ok, já voltou para a segunda divisão, para a primeira divisão. Foi um sufoco, né? O Vasco na segunda divisão. Eu sou Flamengo, mas não gosto de ver o Vasco na segunda divisão. Gosto de ver o Fluminense numa baixa, e o Botafogo também não. Eu acho que a gente sempre brigou junto, sempre jogou junto, é que a gente se entende, né? Gilberto vem de uma família humilde, pai negro, com 5 filhos, e frequentou a escola pública durante toda a sua vida. Não fez curso de idiomas, cursou extracurriculares ou a universidade. Entrou na Força Aérea Brasileira em 1986, onde passou 7 anos, e entrou também para o mercado financeiro em 1993. Desde então, trabalhou em grandes bancos, tanto no Rio quanto em São Paulo. Se formou em Ciências Contábeis pela UERJ, nossa querida UERJ, salve a UERJ, fez o IBMEC, a Fundação Getúlio Vargas e intercâmbio em Boston. Gilberto é um dos poucos negros em cargos de liderança e atualmente atua na pauta da diversidade, simplesmente com foco racial, tentando trazer mais pessoas para o nível onde ele se encontra. Atualmente é executivo e um dos líderes de diversidade racial no JP Morgan para o Brasil e para a América Latina. Eu já cumprimentei o Gilberto, deixa eu cumprimentar também o Luiz Paulo Lima, que está em São Paulo e vai participar, né, do evento promovido aí pelos executivos liderados pelo Gilberto nos próximos dias 29 e 30. Luiz, mais uma vez, seja bem-vindo. Vou participar com o maior prazer. Eu estou contando os dias já, porque acho que vai ser um marco na história, essa história contemporânea de como pensar os grandes players, os grandes projetos, né, que tratam da questão da inclusão e a diversidade. Estou muito feliz. Obrigado, Júlio. Eu gosto sempre de citar a fonte, né? E a autora da frase é a professora Márcia Guena, né, da Universidade de Juazeiro, na Bahia. Ela diz o seguinte: Marcos, aconteceu alguma coisa, ela estava numa entrevista comigo com o Luiz Paulo, aconteceu alguma coisa no céu, né, recentemente, porque tudo se mexeu. Ela, há 10 anos, estava tentando implantar um núcleo de estudos no Intercom, na Intervozes, né, com esse recorte da igualdade étnico-racial. Só conseguiu depois de 10 anos e aconteceu agora, né, em setembro. A Comissão de Igualdade Étnico-Racial da ABI está sendo implantada agora, depois de 114 anos de fundação da ABI. E você vem com esse evento para São Paulo pela primeira vez, né, reunindo executivos de grandes empresas. Acho que a Márcia Guena está com a razão, né? Aconteceu alguma coisa no céu que tudo movimentou. Muito bom, né, Gilberto?
Sim, com certeza. Estamos vivendo um momento, acho que enquanto sociedade, nós estamos vivendo um momento muito único. Um momento em que todo Legal. mundo está falando sobre a pauta e assim é muito bacana ver a ABI, né, com toda a sua influência e liderança também puxando essa pauta. Então, acho que a gente está vivendo um momento que não tem volta mais. Com Legal. certeza, com certeza. Luiz, eu passo a pergunta para você. Vamos lá. Bom, vamos lá. Lógico que a gente dá um Google, a gente consegue ver muitas coisas, né, da trajetória do Gilberto. E assim, cria uma expectativa, porque, como qualquer trajetória assim, de sucesso, o sucesso aí bem relativizado, bem entendendo que o sucesso tem a ver com o sucesso do outro, né? Então, nós estamos falando de projetos de médio e longo prazo, tudo isso. E eu sei que isso se tornou visível nas redes sociais. Agora, eu queria saber um pouco dessa sua trajetória de Caxias, né? O que a mídia ainda não comentou, mas como é que foi essa sua trajetória até chegar entre um dos 10 maiores bancos do mundo, né? Um banco que tem 70 anos no Brasil, de vida no Brasil. Então, vamos conhecer um pouquinho o Gilberto aí com essa pergunta. Obrigado, Luiz, e obrigado, Marcos. Assim, eu acho que aqui, um pouco do que a gente conversou logo no início, nós conhecemos a realidade da Baixada Fluminense. Nós conhecemos a realidade das comunidades no Rio de Janeiro. E a minha realidade não foi muito diferente disso. Eu sou de uma família de 5 filhos, meu pai era militar, meu pai é um homem negro, minha mãe é uma mulher não negra que teve que abandonar, né, o trabalho para cuidar dos filhos, morava na Baixada Fluminense, morava no Gramacho, última estação de trem antes de ir para Guapimirim. Então, numa situação em que você não tinha saneamento básico, em que as crianças iam para a escola pública, não tinha escola particular, curso de idiomas. Então, eu vivi aquela realidade que a maioria das crianças vivem na Baixada Fluminense, em que você tem pouco acesso à educação pública de qualidade, você tem pouquíssimo acesso a saneamento básico, você tem uma violência policial contra a população negra gigante. Então, eu costumo falar muito isso para as pessoas com quem eu converso. Para quem mora em Caxias, George Floyd acontecia todo dia. É que não passa na CNN, é uma conversa, uma segunda conversa, mas acontecia todo dia a caminho da escola. Então, todo esse cenário, eu só consegui ultrapassar essa barreira com a ajuda dos meus pais, que sempre foram muito voltados para o estudo. Né? O Marcos, durante a apresentação, ele falou, eu entrei na escola militar com 15 anos, eu era um adolescente. Meu pai passou 30 anos na aeronáutica. Eu entrei para a academia da Força Aérea, que é uma escola de altíssimo nível dentro da carreira militar. Depois de 7 anos na academia da Força Aérea, sendo 2 anos como piloto, eu resolvi mudar para o mercado financeiro. Quando eu entrei no mercado financeiro carioca, em 1993, e eu lembro até hoje, lá na Rua da Alfândega, ali esquina com a Presidente Vargas. Cara, na corretora que eu trabalhava só tinha 3 pessoas negras. Eu no almoxarifado, o chefe do almoxarifado e um analista na contabilidade, numa corretora que tinha mais ou menos 200 pessoas. Então, essa era a realidade do mundo que eu vivi durante a minha adolescência, entrando na vida adulta. Aonde que eu acho que eu tive uma oportunidade de me destacar e de ser um outlier, que a gente chama em inglês, né? Uma pessoa que está fora da curva. Me formei pela UERJ, maravilhosa UERJ. Me formei em Ciências Contábeis pela UERJ. Isso já abre portas, porque você, na época ali, você ter faculdade era... Eu lembro que quando arrumei o meu primeiro emprego, porque eu fiz curso de datilografia no SENAC, no centro do Rio, que é perto da ABI.
E o primeiro emprego que eu consegui é porque eu sabia datilografar na máquina Olivetti como ninguém. Muita gente nunca ouviu falar em máquina Olivetti. Luiz, eu era o cara da máquina Olivetti, o cara. Eu fui contratado no meu primeiro emprego por conta disso. Vocês na ABI certamente conhecem máquina Olivetti. A meninada não sabe. Total. A meninada não sabe o que é a máquina Olivetti. Então, eu tive pessoas que me deram a oportunidade de entrar nas empresas, como foi o caso dessa corretora que eu trabalhei, que eram pessoas não negras, mas que de alguma maneira foram me dando a oportunidade e reconheciam que era importante abrir portas. Dessa corretora, eu passei um bom tempo no mercado financeiro carioca, e aí, em 2000, eu me mudei para São Paulo para trabalhar no Banco Itaú, onde eu fiquei por 13 anos, e aí estou no JP Morgan, já vai fazer 10 anos, e agora, recentemente, fui transferido aqui para o exterior, estou morando nos Estados Unidos. Então, por que eu estou falando tudo isso? Essa nossa trajetória de destaque não é uma trajetória que é comum para todos os jovens negros. Muita gente que passou a infância junto comigo não acabou nem o ensino médio. A gente perdeu esses jovens para o tráfico de drogas, a gente perdeu esses jovens porque eles não acreditam que podem ser alguém. Então, a gente foi perdendo esses jovens ao longo do tempo. Então, hoje, quando eu olho para a minha trajetória, eu agradeço muito a Deus o fato de ter meus pais, que sempre puxaram muito pelo estudo, e o fato de ter tido pessoas não negras que apoiaram na minha trajetória profissional e me ajudaram, inclusive, dentro dos meus estudos. Gilberto, deixa eu só mostrar um negócio para você, para o Luiz Paulo. Lá no cantinho, eu estou saindo um pouco aqui da câmera, tem uma máquina de escrever. Tá? Ah, garoto! Isso. Essa máquina de escrever, eu trabalhei com ela na Rádio Jornal do Brasil, onde eu trabalhei durante 10 anos. E no processo de informatização da redação, o Jornal do Brasil vendeu todas as suas máquinas de escrever e eu comprei essa aqui. Eu falei, não, isso aqui tem que ficar, porque ela ajuda. Naquela época não tinha boleto, né? A gente pagava com a boca do caixa, essas coisas todas, mas ela ajudou a pagar muito boleto, né? Construir minha família toda trabalhando em rádio, jornal, televisão, enfim. Mas eu não abandonei, não. Falei, essa aqui vai ficar comigo, porque um dia eu vou lembrar dela. Agora o Gilberto apareceu para lembrar da máquina de escrever. Olivetti, todo mundo passou pela Olivetti. Não conheceu, está aqui, sempre pertinho. Então, vamos falar um pouco mais sobre esse evento que você está organizando em São Paulo. Eu tenho aqui, vou até mostrar, Gilberto, enquanto você fala, algumas imagens, né? O card do evento, enfim, a programação em si também eu posso mostrar aqui. Enquanto você vai falando sobre esse encontro, a gente vai mostrando, né, o que vai acontecer nesses dias em São Paulo. Vamos lá. Obrigado, Marcos. Pode falar sobre a programação. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Quando a gente começou a desenhar esse evento, a gente queria fazer algo que fizesse sentido para a população negra e que fizesse sentido para as empresas. E aqui eu vou fazer uma parte. A gente precisa reconhecer que, infelizmente, a nossa população negra ainda não tem riqueza suficiente para poder resolver o problema do racismo sozinho. A gente precisa da ajuda das empresas, a gente precisa da ajuda dos investidores institucionais, dos acionistas, dos CEOs para resolver essa agenda. Nós, sozinhos, enquanto comunidade negra, não temos esse poder econômico para financiar todo o combate à desigualdade racial. Então, quando nós construímos esse evento, nós construímos uma conferência que falasse exatamente sobre o protocolo ESG racial. Porque o ISD, que antigamente era o famoso investimento socialmente responsável na década de 60, 70, o ISD é a forma com que as empresas entendem os protocolos de combate ao desmatamento, os protocolos de combate à emissão de carbono, os protocolos de combate ao impacto no nosso clima. Então, para mim, enquanto homem negro de origem, né, carioca e que vivia a realidade brasileira, era importante trazer essa pauta do ISD racial para dentro das empresas, porque elas detêm o poder de investimento. Eu não detenho.
Ó, eu costumo falar muito aqui, a minha turma que me conhece já escutou isso várias vezes. Em 8 meses que eu estou nos Estados Unidos, eu já conheci empresários negros, eu já conheci dono de banco negro, banca do cara. Não é que ele trabalha no banco, é banco da família dele. Então, a comunidade negra americana, apesar de ser apenas 13%, já tem riqueza suficiente para girar o black money dentro da comunidade negra. Nós não conseguimos chegar nesse patamar ainda. Então, trazer a pauta do ESG racial para essa conferência trouxe como objetivo principal juntar dentro do mesmo ambiente, por 2 dias, comunidade negra, terceiro setor, investidores institucionais, acionistas e as empresas. E aí a gente consegue mudar essa agenda. Mas mudar essa agenda passa por trazer para esse grupo um diálogo único, utilizando o ESG como linguagem. Então, a conferência foi estruturada para que, durante os 2 dias de conferência, a gente possa trazer especialistas nas suas áreas de atuação que possam falar sobre lei de cotas, importantíssima. Eu fiz o ERJ, eu sei o que é, eu fiz IBMEC, eu fiz Fundação Getúlio Vargas, eu era um dos poucos alunos negros. Então, eu sei o quanto que a educação é importante para a comunidade negra. Então, lei de cotas, investimento social privado em equidade racial, que é investimento em educação pública. Vocês sabem tanto quanto eu o quanto é importante dar educação pública de qualidade para a nossa comunidade negra. Sim. Investimento em empreendedorismo negro. Gente, os nossos empreendedores negros têm uma dificuldade gigante de conseguir financiamento, de conseguir crédito. Então, eu precisava utilizar o meu lugar de privilégio como executivo negro de um grande banco americano para trazer essa pauta e para construir, junto com outras pessoas, uma agenda de 2 dias que focasse em todos esses fatores e, principalmente, trazer representatividade. Perfeito. Quando essa meninada olha para o Luiz Paulo, quando essa meninada olha para o Marcos, o olho brilha. Vocês chegaram lá. Eles entendem que eles também podem chegar lá. Então, 3 executivos negros nessa conferência vai ajudar, inclusive, para que esses jovens vejam, não, espera aí, tem gente que chegou lá, eu consigo chegar também. Eu também consigo trilhar esse caminho. Então, esse foi um pouco do pano de fundo de como a conferência foi organizada. Gilberto, eu vou aproveitar, Marcos, na sequência, tá? Você falou de questões muito importantes. Eu queria saber aonde deu o start, aonde você percebeu que esse era o momento para trazer essas pautas, né? E você está trazendo não só as pautas, você está trazendo um universo corporativo de uma maneira muito interessante, porque até então a gente pensava eles como observadores, mas agora estão juntos, né? Segundo aquilo que eu li a respeito desse encontro, eles estão juntos justamente para desenhar, né, o que vai acontecer no médio e longo prazo. Não é no curto prazo, é no médio e longo prazo. O que vai dar sustentação para esse desenvolvimento? Porque talento a gente sabe que tem, né? O empreendedorismo negro, ele cresceu. Eu trabalhei como gestor na Feira Preta durante 16 anos, ela completou 20 agora, então chegou um status de maturidade, assim, de potência, né? de o que ela está fazendo impacta positivamente no dia a dia da população negra, porque você gera uma economia, você desenvolve a criatividade, você tem o senso de união. Então, eu queria saber de você, quer dizer, por toda essa tua trajetória, porque eu estava vendo lá o teu currículo, eu falei, pô, ele não para um lugar, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu falei, como é que consegue isso? E essa percepção de trazer isso agora, nesse momento, realmente foi você mexeu a peça do xadrez certo, entendeu? É isso que eu digo. Então, eu queria saber aonde deu o start e como é que você acompanhou a construção desse cenário, né, propício para tratar desses temas, como a ESG racial e o Pacto Global. Eu acho que são 2 questões muito importantes que você traz.
Obrigado, Luiz. Eu venho atuando na causa social já faz mais de 10 anos. E aí eu comecei a atuar com bastante foco na causa racial. E primeiro começou por um incômodo, né? Nos ambientes, e eu trabalho no private bank, assim, não é um ambiente diverso, é um ambiente de gente rica. E no mercado financeiro, que não é um ambiente tão diverso assim. Todo mundo fala sobre o Condado, né? Lá na Faria Lima, a região do Condado. E aí, isso me incomodava porque, olha, eu olho para o lado, não tem tantas pessoas negras em cargo de liderança. Eu falei, tem alguma coisa errada. E eu comecei a atuar mais no sentido de tentar trazer mais jovens negros para dentro da indústria financeira, para as grandes empresas. Em um determinado momento, o que eu percebi? As empresas, elas vêm fazendo ações no sentido de combater a desigualdade racial, ações muito focadas em ações afirmativas, programas de estágio, programas de trainee e investimento em letramento racial. Você falou aqui o nome da Feira Preta com a minha querida amiga Adriana Barbosa e outras pessoas, enfim. Então, tem várias pessoas atuando nessa causa. Mas faltava um olhar, Luiz, exatamente para o que você falou. Tá bom, gente, mas como é que eu resolvo o problema no médio e longo prazo? Como é que eu resolvo o problema de forma definitiva? Né? Eu lembro muito bem quando aconteceu o episódio do George Floyd, que foi uma comoção, foi um episódio que mudou o mundo. Ele foi um episódio muito marcante. E isso foi importante do ponto de vista de trazer o assunto para a pauta. Mas, como eu falei anteriormente, para quem nasceu em Caxias, George Floyd acontecia todo dia. É que ele não passa na CNN, que não fala inglês, mas acontece todo dia. Todo dia na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, você vai ver uma pessoa negra morta em várias situações pela própria polícia. Então, precisava ter uma ação que tentasse resolver o problema no médio e longo prazo. Resolver o problema no médio e longo prazo passa por investimento estratégico. Opa, espera aí. Quem detém o poder de decisão e de investimento estratégico? São as empresas. Quem consegue alocar dinheiro em educação pública? São as empresas. Quem consegue alocar dinheiro em formação técnica, empreendedorismo negro? Como é que eu garanto que eu vou aumentar a quantidade de jornalistas negros nos órgãos de comunicação? Através do investimento em formação técnica. Então, eu falei, espera aí, gente. Então, eu preciso tirar essa pauta do braço de filantropia e eu preciso trazer essa pauta para o ambiente empresarial. Não pode ser apenas pelo braço social, não pode ser apenas pelo braço de filantropia, porque essas pessoas não têm orçamento suficiente para poder resolver o problema. Eu estou falando de investimento de 13 milhões em 5 anos em educação pública, em formação técnica, em empreendedorismo negro. Então, esse estalo que eu tive, eu falei assim, opa, peraí, então eu preciso mudar a minha linguagem para ser uma linguagem que as empresas consigam entender e que eu consiga, através de um protocolo SD racial, ajudar as empresas a navegar nessa pauta. E aí, o Marcos falou algo aqui que está na minha mente até agora. Uma conjunção de fatores no céu fez com que o cenário da sociedade mudasse e aí todo mundo resolveu falar na pauta ao mesmo tempo. E aí você vê várias ações acontecendo. Pacto Global da ONU, Movimento Mover, que é um movimento no Rio de Janeiro, Movimento Mover, Movimento Carioca. Você vê Iniciativa Empresarial pela Equidade Racial. Você vê várias pessoas se mexendo e, principalmente, você vê o segmento empresarial envolvido como parte dos protagonistas. Não como o único protagonista, porque não podemos esquecer que essa é uma pauta que tem que ser muito liderada pela comunidade negra, mas não mais como observador. Então, esse movimento, essa mudança, ela tinha que acontecer. E aí, cara, hoje, quando eu vejo aqui, eu tenho 54 anos, gente, eu estou numa conversa com a ABI. Eu passei a minha vida toda em frente da ABI quando eu estava trabalhando no Rio de Janeiro. E olha a oportunidade que eu tenho agora de conversar com vocês. Então, assim, a gente está numa conjunção de fatores muito positivos. Legal. Gilberto, tem um tema que vai ser motivo de divulgação de uma pesquisa, né, que vocês vão divulgar durante a conferência,
mas que chama a atenção porque está na ordem do dia e sempre esteve na ordem do dia. Se a situação é ruim e não é nada fácil para o homem negro, para a mulher negra é pior ainda, né? Para a mulher trabalhadora, a mãe, enfim, é pior ainda. E vocês resolveram fazer uma pesquisa para encontrar respostas para quê? Qual é o sentido dessa pesquisa? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que será apresentado durante o encontro, né? Se eu não estou enganado aqui. A mulher negra no mercado de trabalho brasileiro, né? Desigualdades salariais, representativa e educação, entre 2010 e 2022. Marcos, quando a gente começou a trabalhar com índices, eu sou formado em ciências contábeis, então eu sou um cara de números. O que eu falei para a minha turma? Eu falei assim, pessoal, a gente tem que apresentar para as empresas números, fato e dado, para que a empresa consiga olhar e consiga visualizar o quanto ela está mais ou menos próxima da equidade racial na região em que ela atua. E aí as empresas gostaram, porque assim, olha, então eu consigo ter um parâmetro. Então, o primeiro lançamento foi o Índice SD de Equidade Racial, que nós lançamos quando foi criado o pacto. As empresas olharam, conseguiram entender como é que elas estavam mais ou menos próximas da equidade racial no setor em que elas atuam, e isso funcionou. E aí veio o ponto que você falou. Durante a nossa análise, o que nós percebemos? Se você olhar a questão da desigualdade racial, as empresas vêm trabalhando esse tema ao longo dos anos, dos últimos 10 anos, e ele vem aos poucos evoluindo. Então, você começa a perceber a presença de mais homens negros em cargos de liderança. Hoje você já tem CEOs negros. Edivaldo Vieira, na Amil, Cauame, você tem o Eduardo na Education First, você tem o Cláudio na ADP, mas com relação à mulher negra, a mudança foi muito pequena, porque a mulher negra ela é duplamente impactada, tanto pela questão de gênero quanto pela questão de raça. O que nós pensamos? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um levantamento dos últimos 10 anos da evolução da quantidade de mulheres negras nas organizações, nas 5 regiões do país, nos 25 subsetores da economia brasileira. E vamos entregar isso de graça para as empresas. Porque a empresa vai conseguir olhar o seguinte, olha, dentro do meu setor, por exemplo, setor financeiro, a quantidade de mulheres negras veio evoluindo desta forma nos últimos 10 anos, na região em que eu atuo, e a minha empresa evoluiu desta forma. Aqui está o meu gap, eu tenho que atacar o meu gap. Então, nós entendemos que hoje em dia as empresas ainda não possuem informação que mostre o quanto do que o gap da mulher negra ainda é presente. Nesse estudo que vai ser apresentado, a gente conseguiu fazer um levantamento que as mulheres negras têm progredido na questão de formação técnica, mas mesmo assim não conseguem aumentar a quantidade de mulheres negras no mercado de trabalho. Se você olhar nos cargos de liderança, não é um gap, é um abismo. A quantidade de mulheres negras em cargos de liderança é menos de 1%. Aonde que está a nossa visão? A mulher negra ainda é extremamente impactada pelo fato de não ter oportunidade de trabalho. Muitas delas são obrigadas a cuidar dos próprios filhos porque não tem com quem deixar. E é que se pese o fato das mulheres negras terem conseguido evoluir de forma muito positiva com relação à sua formação técnica, o machismo impede que elas sejam contratadas. Então, ela é duplamente impactada, porque as empresas ainda estão trabalhando para remover a questão do machismo e a questão racial de dentro dos seus ambientes. Então, elas acabam sofrendo um duplo impacto. A gente vai lançar esse estudo dia 29 e dia 30. Inclusive, o Luiz vai ver lá pessoalmente, porque ele estará conosco. E no ano que vem, no primeiro trimestre, a gente lança o mesmo índice voltado para a população indígena. A gente vai fazer o mesmo levantamento. Tem que ser, gente. Nós temos que estar juntos. População negra e população indígena andam muito próximas.
Então, a gente vai lançar o mesmo índice para a população indígena. Genial. Muito bom isso. E não é por acaso que a nossa comissão é a Comissão de Igualdade Étnico-Racial, né? A pauta indígena é importantíssima. Aqui na Comissão de Meio Ambiente também, os colegas jornalistas que atuam na Comissão de Meio Ambiente também estão focados isso na questão indígena. Luiz, vai a pergunta para você agora. Bom, eu tenho aqui algumas que eu estava anotando. Você estava falando, eu estava anotando aqui. É o seguinte, nós sabemos... Bom, a gente aprendeu nesses últimos anos a encontrar referências, né? Pessoas pensantes, e acompanhar essas pessoas pensantes. E tem um professor de economia, você deve conhecer, economia, ele também é é professor da Universidade Federal da Bahia, mas também é presidente do Instituto da Diversidade, que é o Hélio Santos, né? Que ele vem tratando da questão racial sob a seguinte ótica. Nós estamos falando de racismo estrutural, e ele vem falando já há muitos anos sobre... Não é estrutural. Você dialoga com o estrutural, mas você é sistêmico. Então, essa capacidade de você... É como uma metáfora da teia de aranha. Você rompe um pedaço da teia, a aranha se regenera rapidamente, vai lá e ocupa aquele espaço, porque ele depende da vida dela, daquele espaço que foi rompido. Ela precisa ter controle sobre a teia, para alimentação, para procriação, enfim, de uma série de aspectos interessantes. E o Hélio vem tratando disso, de como é que a gente... não existe o problema do negro, na verdade, o negro é solução, né, para os problemas que nós estamos vivendo, né? Eu falo do Brasil, mas é uma coisa muito maior, né? A gente fala das Áfricas. Então, ao mesmo tempo que você vem colocando proposições práticas de como enfrentar, né? Sempre falando, eu prestei atenção nas suas falas, você sempre fala do médio e longo prazo, porque do curto prazo, né? A gente num país que está tudo para acontecer, para você juntar as pontas para que o desenvolvimento seja pleno, eu queria saber de como é que você vem lidando também para dentro das empresas. Quer dizer, você deve ter uma conversa com um CEO das empresas que você está convidando para fazer parte desse encontro. Você tem uma experiência aí de 10 anos dentro do Banco Morgan, que é um dos 10 maiores bancos do mundo, ligado ao mercado financeiro, mas a gente vem vendo também as transformações que o Banco Morgan vem fazendo, né? Ele vem discutindo a questão da cultura, vem discutindo a questão dos temas da diversidade. Então, mostra que o lado conservador ele está ali meio presente, mas abriu janela para outras formas de se relacionar com a sociedade, porque a sociedade tem que produzir, a sociedade precisa ter dinheiro, a sociedade, porque isso que vai fazer com que a economia se movimente, né? E o mercado financeiro, os bancos têm um papel dentro desse sistema, né? Então eu queria saber como é que se dá essas relações para dentro dos seus parceiros, né? Das empresas que estão contigo nessa frente, e aquilo que você conquistou, né, durante esse tempo. Luiz, como é que eu tenho visto isso na minha experiência, tá? Primeiro, que tem sido fundamental o engajamento da alta liderança. Aqui a gente precisa ter essa visão muito clara. Se a alta liderança não tiver imbuída genuinamente de mudar a agenda, de mudar a pauta racial, e principalmente, você falou aqui, você foi cirúrgico, Luiz, a população negra é a solução, não é o problema. A gente tem uma capacidade de geração de riqueza de quase R$1 trilhão em consumo. Imagina toda essa população com riqueza e capacidade de consumo, o que a gente é capaz de fazer na economia. A quantidade de talentos negros espalhados no país inteiro. Imagina essa meninada com oportunidade. E, entre nós aqui, Hélio Santos, que é um querido,
é um dos fundadores do pacto. Então, assim, estamos falando com as pessoas certas. Então, o olhar que eu consegui trazer para essas pessoas com quem eu tenho oportunidade, e, de novo, eu preciso agradecer a Deus, gente. Eu sou um homem negro privilegiado, eu trabalho num dos maiores bancos americanos, eu tenho acesso a grandes CEOs de grandes empresas. Então, eu preciso usar esse meu momento de privilégio como executivo negro para ajudar o nosso povo. É isso que eu tenho que fazer. Então, quando eu tive a oportunidade de abrir essa janela e de conversar com os CEOs, eles e elas, eu consegui mostrar o quanto que é importante que essa pauta seja liderada, primeiro, pela alta direção da organização, segundo, não é uma pauta de RH, é uma pauta de negócio. Não é de RH, não estou falando do braço de diversidade ou do braço de filantropia, estou falando de business, de fazer negócio. Então, ao entender esse discurso, ficou mais fácil porque as empresas pudessem aplicar ações dentro de casa. Letramento racial, isso é importantíssimo. Treinamento de viés inconsciente. As pessoas não sabem nem de onde que veio o racismo. Muita gente no Rio, não, a população negra, a população africana veio para o Brasil. Gente, os bantus foram para um lugar, os iorubás foram para outro lugar. Não é a mesma coisa. Então, esse conhecimento da nossa história ajuda, inclusive, a entender por que o problema existe. Então, as empresas conseguiram abrir a janela de oportunidade para que as pessoas pudessem se letrar mais, pudessem entender mais, gerando mais empatia e gerando ações efetivas de combate à discriminação racial, com programas de ações afirmativas, com programas de letramento e, principalmente, que é uma coisa que, para mim, eu estou achando maravilhoso. As empresas entenderam que, né, o nosso gap é tão grande que não pode ter bandeira. Então, não é a bandeira da minha empresa ou da sua empresa. É como é que nós dois conseguimos atacar a mesma causa. Porque nenhuma empresa sozinha tem recurso suficiente para combater a desigualdade que existe no nosso país. Então, quando isso tudo ficou claro, as empresas entenderam que, espera aí, temos um momento comum. Primeiro, que desigualdade socioeconômica no Brasil tem raça, tem cor e tem CEP. Segundo, que ninguém sozinho vai conseguir resolver esse problema, dado o tamanho do nosso problema. A gente tem um país de maioria de população negra que, por algum motivo, o país não tem racista e é um país que tem racismo. E a gente tem uma população negra que não tem acesso à economia, à riqueza, à geração de renda, à educação pública de qualidade, por isso é subrepresentado. Então, esse racismo sistêmico que o Hélio fala de uma forma muito bonita e muito profunda é o que a gente está tentando quebrar agora. Por quê? Quando o Pacto de Promoção para a Equidade Racial foi criado, o nome já fala tudo, é um pacto. Não tem a sua bandeira, a minha bandeira, a sua vertente, a minha vertente, não. Somos todos nós, parte da sociedade, empresas, investidores institucionais, sociedade civil, movimento negro, trabalhando em prol da mesma questão, combate à desigualdade racial. Marco, você está no mudo, Marco. Tá. O telefone estava tocando, eu fechei. Gilberto, com base no que você vem conversando com os outros executivos, enfim, e com base na sua própria experiência, em que tempo, né? Em que prazo você imagina, ou você estabeleceu, ou vocês estão estabelecendo, para que essas desigualdades possam vir a ser reduzidas de uma forma constante, né? Com que espaço de tempo vocês trabalham? Olha, eu vou falar aqui, depois você não reclama não que o pessoal vai me bater, tá? Eu, olhando a minha experiência e olhando o que eu tenho visto, 10 anos. Vai demorar uma década para que nós possamos ver o resultado do que está sendo feito hoje. E por que isso? Tem um racional super simples. A gente precisa entender que resolver o problema do racismo no Brasil passa por investimento em educação pública.
lei de cotas, ações afirmativas, isso é maravilhoso. Só que isso resolve o problema daqueles jovens que, como nós, conseguiram ultrapassar as barreiras, entraram na universidade, se formaram, estão disponíveis para que as empresas possam trazer para dentro das suas organizações. Nós não podemos esquecer que uma quantidade muito grande de jovens abandonou os estudos durante a pandemia porque precisava ajudar a sustentar a família. Então, a gente vai ter que resgatar essas pessoas, e isso passa por investimento em educação pública, passa por investimento em formação técnica. Os empreendedores negros, muitos deles fecharam durante a pandemia. Então, a gente acabou tendo um impacto muito grande na comunidade negra. O Frei Davi, ele traz isso de uma forma muito brilhante, que é todo o trabalho que tem que ser feito de investimento na educação dessas pessoas. Porque eu não posso ser visto como, nossa, você conseguiu ultrapassar as barreiras, esse romantismo, a gente tem que acabar com ele. A gente tem que trazer mais de nós, aumentar o espaço e trazer mais de nós. Então, esse é um pouco do trabalho que eu vejo. A gente tem tido avanços, e eu fico feliz com esses avanços, mas eu estou muito mais próximo da pauta da Agenda 2030, que foi lançada pelo Pacto Global da ONU, de olhar para um ambiente de 10 anos, do que achar que a solução vai ser dada amanhã. Amanhã é mais um passo para a solução, mas a solução definitiva deve demorar uma década. Gilberto, muito bom. Pode ir, Marcos? Vai, está contigo, Luiz. Vai lá. Nossa, você tocou nos pontos que eu considero hiper importante. Quer dizer, essa visão que você tem macro do setor privado, você tem a mesma visão do setor público? Porque a gente percebe que no setor público existem inconstâncias, a gente depende de cenários, e sem o setor público, essa conta não fecha, né? Eu imagino. Quer dizer, como é que você percebe isso? Como é que você coloca essas questões do setor público fazendo parte desse movimento que você colocou muito bem? É um pacto. Nós estamos falando de um pacto, né? Então, é uma hora de você todos convergir e pensarem, né, o serviço de inteligência voltado para um momento que tem que mudar a direção, né? Tem que caminhar por outros lugares. Então, como é que você vem trabalhando isso com o setor privado? O setor público, desculpa. Luiz, olha, e aqui sem falar sobre política, tá? Eu não quero que a minha assessora de imprensa tenha um treco aqui. Assim, olhando do ponto de vista de setor público, eu consigo ver bons exemplos que, inclusive, estarão na conferência no dia 29 e 30. O BNDES vai estar na conferência, é um grande parceiro, e outros órgãos públicos que vêm trabalhando a pauta de inclusão, que vem trabalhando o SESI, SENAC, enfim, a CVM, FEBRABAN, enfim. Então, vários representantes do setor público vêm trabalhando a pauta de diversidade e inclusão. O Ministério Público do Trabalho com a doutora Valdirene, assim, é São Paulo, enfim. Então, tem vários bons exemplos. Aonde eu acho que a gente precisa trabalhar a agenda? Representatividade nos órgãos de decisão. Legislativo, para poder ajudar com o endereçamento de leis que ajudem a destravar a agenda com relação à inclusão racial, com relação ao empreendedorismo negro, e representatividade. E aí é uma coisa curiosa, e aqui eu vou de novo compartilhar um pouco do que eu estou vendo nesse 1 ano que eu estou morando fora do Brasil. A presença da população negra no legislativo americano é muito forte. Sabe, toda essa união, toda essa junção, você ter candidatos, homens e mulheres negras sendo eleitos, você tem a vice-presidente americana, que é uma mulher negra. Então, isso influencia muito, porque são pessoas que viveram a nossa realidade. Então, essa lacuna que nós temos no poder público de uma quantidade muito pequena de representantes da população negra dentro do poder público, dentro do legislativo, dentro do judiciário, dentro das esferas do poder público, isso acaba trazendo um impacto muito grande na nossa agenda. Então,
eu vejo de forma positiva essas iniciativas de órgãos que estão envolvidos, mas eu acho que, e eu espero que agora, com essa nova eleição, nós tenhamos aumentado a representatividade. Eu ainda acho que falta muito esse apoio para que eu tenha legislações que ajudem de uma forma estrutural. Lembra aquela conversa sobre, olha, como é que eu mudo de forma definitiva? Você Sim. muda de forma definitiva quando você estabelece uma legislação, né, uma regulamentação que ajude as empresas a navegar nessa pauta. Porque as empresas também têm receio. Lembra o estresse do programa de trainee do Magazine Luiza? Teve processo, pode, não pode, nossa, vamos processar. As empresas precisam do apoio do legislativo para poder definir de forma clara o que pode e o que não pode. E com isso elas vão se sentir mais confortáveis em navegar. Então, acho que essa ajuda ainda precisa ser melhor endereçada. E aqui entre nós, falando de uma forma muito transparente, precisa sentar para dialogar, né? Tem que ter um diálogo maior com relação a essas ações. Infelizmente, isso se perdeu um pouco durante os últimos anos. No processo do Magazine Luiza, Gilberto, só para lembrar, né, o Supremo Tribunal Federal recentemente deu ganho de causa ao Magazine Luiza no programa que ele estabeleceu para trainees, né, negros, enfim. Isso foi muito importante a decisão tomada lá, mas precisou... aliás, era um questionamento feito por um procurador branco, né, um homem branco, questionando a legalidade do Magazine Luiza reservar vagas para trainees negros. Ainda sobre a pauta dos próximos dias, dia 29 e no dia 30, queria que você falasse um pouco mais. São 1.500? Vocês estão esperando a presença de 1.500 pessoas? É isso ou eu li errado? Não, você não é um leu evento errado, muito não. grande. É isso mesmo? Você não leu... Cara, eu estou sem dormir, mais ou menos, já. Eu já estou naquela fase de que você não dorme. Mas Marcos, a gente está esperando aí por volta de 1.200, 1.500 pessoas nesses 2 dias de evento, divididos em 2 períodos, manhã e tarde, cada dia. Eu fiquei assim, vou ser muito honesto, eu fiquei extremamente e positivamente surpreso com como as pessoas gostaram do tema, como as pessoas gostaram da pauta, e fiquei mais feliz ainda pela adesão das empresas. Assim, as empresas mandando pessoas, indo palestrar, indo discutir o tema, discussões profundas, discussões, sabe, com conteúdo que você... O meu objetivo aqui é trazer, com a minha organização e com o trabalho da nossa equipe, é trazer conteúdo para as empresas, trazer informação relevante, trazer especialistas. Como é que eu vejo isso, tá? As empresas já investem bastante com relação à diversidade racial. Então, eu não quero que o pacto venha concorrer com esses investimentos. A gente quer agregar valor para a sociedade, a gente quer fornecer inteligência, a gente quer fornecer informação. Então, eu fiquei muito feliz. Eu estava até esses dias conversando com a minha mãe. Minha mãe mora em Jardim América. Não sei se vocês conhecem o Jardim América, ali do lado de Vigário Geral, antes de chegar a Caxias. E a gente estava brincando. Ela falou assim: menino, olha o que vocês estão construindo. De quem trabalhava e jogava bola na rua, sem saneamento básico. E eu falei, mãe, aqui é o seguinte: eu cheguei no momento da minha vida que a maior contribuição que eu posso dar é construir o próximo. Construir o próximo Gilberto. Trazer jovens que vão um dia estar no meu lugar. De preferência, mulheres negras que possam estar no meu lugar. Então, se eu puder contribuir, eu vou estar no caminho certo. Se daqui a 10 anos eu vou estar aposentado, vou ligar para o Luiz e falar: Luiz, como é que está aí no Brasil? Ele falou: Gilberto, tem uma mulher negra no JP Morgan. Eu falo: opa, deu certo. Legal. Maravilha, maravilha. Vai você, Luiz Paulo, está contigo. Então, eu estou vendo aqui, tem várias perguntas que eu queria fazer para você. Tudo bem, já deu para a gente entender, pelo menos visualizar, né, a complexidade
de tudo isso, mas a importância do momento, né? A importância do momento para tratar desses assuntos, né? Que são muito caros, eles são muito importantes. Eu queria entender o seguinte, quer dizer, é difícil falar do Brasil sem falar das Áfricas, né? Dentro desse contexto, né? De como é que, porque quer queira ou não, quem conhece um pouco o continente africano, eu tive a oportunidade de ir a 7 países, de acompanhar algumas histórias importantes, você vê que você vai no Vale do Silício, você encontra africanos, mulheres africanas, que nem várias de Gana, está todo mundo se preocupando com a questão da tecnologia, né? É um assunto que encanta e que hoje o continente africano, vários países e vários povos ali entende que a tecnologia é uma possibilidade de você reduzir o seu tempo, estabelecer uma relação diferente com o teu tempo e também ter acesso ao conhecimento. Então, o que você vai fazer agora vai impactar em vários lugares, né? Nos Estados Unidos vai, mas eu sei que vai impactar também no continente africano, porque pessoas que tomaram conhecimento do que vai acontecer agora, esse evento, africanos, até o Gica Tetembo, lá em Londres, falou, porra, isso é fundamental, nós temos que incluir a população preta africana dentro desse cenário, porque é uma libertação. Nós estamos discutindo já um outro movimento que é consequência desse impacto dessa ação. Então, eu queria ver como é que você está vendo a repercussão disso, as possibilidades que vão abrir nesse momento com esse evento. Eu acho que, lógico, esse é um primeiro, mas eu acho que ele já vai dar um recado assim muito cirúrgico, usando uma palavra que você usou agora, muito cirúrgico para o momento que a gente está vivendo. Olha, Luiz, vou te falar aqui como é que eu estou enxergando isso, tá? Primeiro, para mim, foi muito importante que esse evento tenha chegado nos Estados Unidos. E ele chegou. Porque a comunidade negra americana, durante muito tempo, ela teve dificuldade de entender que tinha racismo em um país em que a população negra é maioria, não é minoria. E hoje eles já entendem que, olha, apesar de vocês serem maioria da população brasileira, tem um problema racial no seu país. Então, para mim, foi importante trazer esse conhecimento para cá, para os Estados Unidos. Outra coisa que para mim é importante, e aqui eu vou botar um desafio para a minha equipe e para mim mesmo. Ano que vem, esse evento tem que ser um evento da América Latina. A gente não pode esquecer dos nossos irmãos no Panamá, dos nossos irmãos na Colômbia, que tem uma população negra de 31%. A gente não pode esquecer. A gente não pode se isolar. O Brasil não é o único país da América Latina com a população negra. Colômbia tem vários problemas de educação, o Panamá tem vários problemas raciais. Então, meu desejo é que ano que vem esse evento seja um evento da América Latina, inclusive para troca de experiências. E aí, se Deus nos ajudar, que em algum momento a gente consiga se conectar com a África, da onde nós viemos. Porque o que você falou é uma realidade. Muitos de nós brasileiros não sabemos que a África, alguns países da África viraram centros de tecnologia, centros de inovação. A gente não bebe dessa fonte. A gente tem poucas pessoas que vão para a África para entender, olha, como é que se formou a questão racial, como é que essa questão racial chegou até o Brasil. Então, essa conexão ela tem que acontecer. E eu tenho tido a oportunidade de conversar com pessoas negras fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos, na África e na Europa, que cada vez mais olham essa diáspora, que é como é que eu consigo ter certeza que a gente consegue se unir enquanto povo, enquanto nação. Então, minha expectativa é que o sucesso desse evento nos ajude a conectar primeiro com a América Latina e nos conectar com o ambiente africano, para que a gente possa trazer, inclusive, intercâmbio de ideias, intercâmbios de coisas que foram feitas de uma forma muito positiva e que a gente possa fazer essa troca. Bem, vai Luiz Paulo.
Não, porque eu nós já queria só estamos trazer. quase chegando à reta final, mas continua com você aí, vai lá. Não, teve uma experiência que você teve bem recentemente, que foi uma comitiva de empreendedores negros nos Estados Unidos, na ONU, não é isso? Você desenvolveu, estava à frente de um projeto super importante. Eu queria que você contasse como é que foi essa experiência, o que de positivo ela trouxe, o que ela acrescentou dentro dessas dinâmicas que você propõe. A outra questão que eu já aproveitar a fazer, que eu acho que tem uma ligação, você falou uma coisa muito importante. Nós estamos para o lado do Atlântico, já estivemos olhando para o Pacífico, mas cada vez mais olhando para o Atlântico, indo para o Mediterrâneo, indo para a Europa. Insistimos nessa tecla, mas aqui nos nossos vizinhos, o Uruguai, a Argentina, né, a Colômbia que você falou, que a Colômbia é negra, pô, é um país incrível, potente também em desenvolvimento. O que eu queria que você... Nós temos uma universidade na fronteira com o Uruguai, que é a Universidade do Pampa, e o reitor é negro, né? A gente vem falando isso, né, Marcos? E é um especialista em Mercosul. Ele falou, porra, eu fico isolado aqui, parece que eu não estou no Brasil, cara. Todo mundo olha para o Atlântico, não olha para o Pacífico. E aqui nós estamos estudando o Mercosul de uma maneira diferenciada. É um reitor negro dessa universidade, é um reitor negro, e ele fala, estou discutindo a questão racial aqui dentro desse contexto, mas ninguém me chama para as contribuições que eu tenho a dar, que aqui na produção de conhecimento científico nós temos muitas informações, ficamos isolados, e o agronegócio, com todas as... Tem um lado positivo, mas tem outros lados que estou querendo discutir a lei do boi. Quer dizer, uma coisa que está no século XIX, né, que era os filhos de fazendeiros ter direito a ingressar por cotas nas universidades ligado a esse setor. Então, o isolamento faz com que essas forças que são contrárias a isso que você está propondo, que é o desenvolvimento, o pleno desenvolvimento humano também, né? Isso vai chegar ali. Como é que você está olhando isso, então, aqui para frente? São duas experiências, uma agora recente nos Estados Unidos e essa questão da América Latina. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Legal. Bom, a primeira pergunta com relação ao evento aqui na ONU, que aconteceu e que eu tive a oportunidade de fazer parte de um dos painéis, foi um evento organizado pelo Pacto Global da ONU. Eu vou confessar para vocês, gente, sem nenhuma vergonha aqui, eu quase chorei. Foi a maior delegação negra que eu vi em Nova York em toda a minha vida. E olha que eu venho para cá já faz 10 anos, por conta do meu trabalho. Eu olhei aquelas pessoas todas naquela sala, aquele povo negro lindo, talentoso, podendo falar, podendo se apresentar. Eu não vou mentir, não. Eu falei para eles, eu quase chorei. E aí, isso para mim trouxe um insight, trouxe um pensamento. Esse evento da ONU, que foi um evento muito bacana, que foi organizado pelo Pacto Global da ONU, ele tem que acontecer novamente. Talvez nem precise ser organizado pelo Pacto Global da ONU, mas tem que ser um evento de uma semana. Tem que ser um evento em que a comunidade negra, empreendedores, vocês, trazendo a parte de comunicação, de jornalismo, investidores possam mostrar a riqueza que a gente tem no nosso Brasil com relação à população negra. O quanto que seria bacana poder conectar os dois países, o quanto que seria bacana poder conectar a população brasileira que está aqui em Nova York e que é muito investir no nosso país, porque a gente tem, sim, muita oportunidade de riqueza. Foi bom porque trouxe conhecimento, foi bom porque trouxe, né, oportunidade de compartilhar, mas ele pode ser um evento organizado, inclusive, por nós mesmos. E eu já falei isso com outros amigos, com outros parceiros, inclusive, eu falei sobre isso com o consulado brasileiro aqui em Nova York. A gente tem uma riqueza tão gigante no nosso país, por que não trazer para cá? Não mostrar, não trazer.
A gente aqui, em menos de uma hora de conversa, só falou sobre vários jornalistas negros, autores, escritores. Essa turma aqui fora, muita gente nunca ouviu falar. Então, poder trazer essa oportunidade para nossas pessoas que moram fora do Brasil seria importantíssimo. Mas essa é um desejo e eu espero que a gente consiga realizar, mas sim abriu uma oportunidade e sim trouxe bastante luz sobre o assunto da questão racial e, obviamente, né, a ONU tem focado muito na Agenda 2030, que é como é que a gente consegue mudar, né, esse assunto de uma forma estratégica. Olhando do ponto de vista da América Latina, do Mercosul, acho que, Luiz, a gente tem um desafio que a gente tem que ultrapassar, que é o desafio de tirar a questão racial do eixo Rio-São Paulo. Uhum. Salvador virou um polo de inovação. Está tendo a afrofuturismo em Salvador, com a Vale do Edendê. A região sul tem 25% na população negra e muitas vezes não são incluídos nas discussões sobre as questões raciais. Então, a gente primeiro precisa expandir dentro do Brasil. Por isso que, quando o pacto foi criado, ele foi criado para não ser Rio e São Paulo, mas para ser Brasil inteiro. Por isso que o nome é pacto, para ser Brasil inteiro. O professor Hélio Santos, inclusive, fica em Salvador, que é um dos criadores do pacto. E aí, a partir desse momento, nos conectar com nossos irmãos em outros países da América Latina. Acho que, muitas vezes, a gente olha e acaba direcionando as ações, investimentos e eventos muito para a região sul, sudeste. Aí você faz alguma coisa no Rio, faz São Paulo, faz Minas Gerais. Gente, vai visitar a comunidade quilombola na região Nordeste. Vai visitar o que está sendo feito na região sul do país por várias organizações. Sabe, tem tanta riqueza de cultura que, às vezes, a gente acaba ficando muito centralizado. Então, acho que a partir do momento que a gente conseguir se expandir, a gente consegue, inclusive, conectar com Colômbia, com Panamá, com outros países, com Uruguai, com outros, Argentina, com outros países que podem nos ajudar a andar nessa agenda de diversidade e inclusão e vai nos tornar muito mais fortes, eu não tenho dúvida, porque a gente vai conseguir, inclusive, aproveitar melhores práticas e políticas públicas implantadas em outros países. Gilberto, para terminar, nós combinamos aí 55 minutos de conversa, já estouramos um pouquinho o tempo. Nós somos aqui, né, da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da Associação Brasileira de Imprensa, instituição que hoje completou, né, está com 114 anos. No ano que vem teremos uma data emblemática, 115 anos, mas foi fundada, né, pelo nosso querido Gustavo de Lacerda, um homem negro catarinense. Em todas as fotos ele surge com essa expressão branca, né, mas o fenótipo não deixa mentir, né? Aquele cabelinho encaracolado ali na ponta, a certidão de alistamento dele, que ele também foi militar, né? Como você, e não deixa dúvida que ele era um homem mulato, né? A sede da ABI, construída e fundada em 1936, mas, acima de tudo, nós, eu, Luiz Paulo e muitos outros amigos, colegas, toda a nossa diretoria, o que você falou agora, Gilberto, por isso que eu estou reforçando isso, nós precisamos retirar a ABI da rodovia Presidente Dutra, só Rio e São Paulo, não. A gente precisa levar a ABI para o Amazonas, para a região sul, para o Nordeste, fazer essa conexão, né, com todos esses colegas jornalistas. Então, esse é um trabalho do qual nós estamos imbuídos, né? O Juscelino fez 50 anos em 5, por que a gente não pode fazer 114 em 3? Está na nossa mão, né? A chave está na nossa mão. A gente não precisa mais meter o pé na porta. A chave está na nossa mão. Eu não meto mais o pé na porta. Parei com isso, né? Eu brigava muito antigamente, mas agora nós tivemos a sorte de estar nesse lugar depois de 114 anos, né? O CAO tentou fazer a comissão, o senador Abdias também, o próprio Gustavo de Lacerda lá atrás, mas nos deram essa missão com muito orgulho, e a gente está aqui num trabalho coletivo, né? Porque a nossa diretoria vem de um trabalho de coletividade, né? Não só quem está na diretoria, mas os sócios também ajudam muito, né? Recebo ligação, Marcos, não esquece de tocar nesse assunto, segue essa pauta. Então, é um trabalho coletivo que a gente só consegue fazer
juntando cabeças pensantes e colocando nessa força mesmo, direcionada a preparar o caminho para quem vem daqui a pouco, para quem está chegando, né? Porque o nosso Botando desejo é inteligência na deixar... conversa, né, Marcos? Botando Isso aí, inteligência isso na aí. conversa. É isso, muita inteligência. Então, Gilberto, eu queria agradecer muito a sua participação, presença. Eu prometo que não vou falar de futebol, estou doido para falar de futebol, mas não posso falar de futebol, porque nós estamos num programa importante. Futebol também é importante, né? Mas como flamenguista, campeão da Libertadores agora, enfim, Copa do Brasil, um negócio assim maravilhoso. O Luiz, ele estava esperando só essa parte aí, não estava não? Ele estava falando, vou falar e depois eu corto. Corta, depois eu saio. Porque o Luiz é santista, né? Pô, maravilha também. Não, estou Santos de tranquilo, eu Pelé. não entro em polêmicas. E o Gilberto Vascaíno, o nosso melhor vice. Mas eu não falei nada disso. Mentira, eu não falei nada disso. Isso é brincadeira. Gilberto, por favor, essa não vai ser a última conversa. Espero que a gente possa estar juntos aí, refletindo e divulgando também o trabalho, as pesquisas que vocês vão realizar. A gente precisa dar publicidade a isso, não ficar só no mercado corporativo, né? Precisamos fazer pautas, né? E contextualizar as informações que estarão sendo divulgadas nas próximas pesquisas. Então, eu me despeço de você aqui, agradecendo a sua gentileza de participar também do mês da consciência negra da Associação Brasileira de Imprensa. Quando estiver no Brasil, sei que você vai ter compromisso em São Paulo, mas quando for visitar a mamãe aqui no Rio de Janeiro, se puder visitar também a ABI, conhecer a ABI, que você não conhece, o prédio, né? Acho importante, é um prédio histórico, né? Um prédio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Brasileiro e, acima de tudo, poder formar esse trabalho conjunto entre todos nós aqui. Está vendo aqui a Ana Marta, que é jornalista. Oi, Ana, tudo bem? Oiê, tudo Tudo bem? bem, Ana? Assessora Maravilha. do Gilberto. Você também está convidada para participar da ABI, Ana. Enfim, agora, azar teu, a gente descobriu seu telefone, ó, marcação em cima ali, porque temos muita coisa para fazer. Luiz, Não, a vamos gente vai ficar com a sim se sua encontrar, entrevista. se Deus quiser, no começo de dezembro, tá bom? Que Tá legal, bom, que querida. legal. Tá bom, obrigado. Luiz, vamos ficando Obrigada por pelo aqui, tempo de vocês aí. Gilberto, obrigado, viu, para encerrar Gilberto, com o pelo Gilberto. tudo. Obrigada, Muito Gilberto. obrigado, muito obrigado. Foi Gilberto, uma suas honra despedidas, estar aqui. a palavra está com você. Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, ABI, por abrir esse momento. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marcos, por essa conversa maravilhosa. Me chamem quantas vezes vocês quiserem, vai ser sempre um prazer. E eu agradeço de coração o apoio de vocês a essa causa, o apoio de vocês a esse tema e o apoio de vocês ao pacto. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Tá certo. Tá. Eu só queria falar um negocinho, esquecer. A Ana Cristina Rosa, que é a nossa colega, é jornalista, ela é colunista da Folha, ela queria muito entrevistar você, conversar com você. Estou deixando esse recado aqui, vamos ver se a gente agenda, se vocês concordarem. Com certeza, com certeza. Você pode passar para mim o contato, eu já articulo já. Ana, Tá bom, então. Inclusive, Tá a bom? Ana vai estar na série de entrevistas aqui da Semana da Consciência Negra da ABI nesse mês. Que legal. Uma entrevista maravilhosa, importantíssima, Legal. muito interessante. Os gaúchos estão dominando o mundo, né? O Paulo é gaúcho, a Ana é gaúcha, a procuradora Elisiane é gaúcha. Nossa Senhora! Não, a gente descobriu que pular o muro de Santa Catarina é uma solução. É uma solução boa. universal. Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, Muito eu vou bom. encerrar aqui essa entrevista com o Gilberto Costa. Ele é executivo dos bancos JP Morgan para a América Latina, mora nos Estados Unidos, na Pensilvânia, mas nasceu em Duque de Caxias, na nossa querida Baixada Fluminense. Eu estive na Baixada semana passada, fui a São João de Meriti, eu moro em Niterói, né? Mas estive em São João de Meriti para prestigiar os nossos amigos que completaram aí 10 anos da Feira do Livro de São João de Meriti, da Afridan, que é a Feira da Diáspora Africana. O nosso querido professor Rodney, um abraço para o professor Rodney, para todo mundo, nossos colegas da ABI que estão dando maior força aqui para a realização dessa Semana da Consciência Negra, o presidente Otávio Costa, para a vice-presidente Regina Pimenta, enfim, para o nosso querido Vitor Iório, que é o nosso diretor de
cultura, Maria Luísa é cultura, o Vitor é educação, enfim, Ana Helena. É um time grande, a gente joga junto, briga junto e a gente vence. Tchau. Tchau, Obrigado. obrigado. Tchau, Um abração. Tchau, tchau, gente. Ana. Boa tarde. Obrigado. Tchau.